E aí, meus queridos, voltamos agora para o bate-bola jogo rápido. Hoje, agora é a aula 15.2. Vamos fazer uma revisão da aula 15.1 sobre doenças que estão associadas aos sistemas agroflorestais. E nessas, nós observamos que 100% delas hoje apresentadas foram doenças fúngicas. Pega toda a lâmina que você recebeu, acompanha aí, vamos sanar todas as dúvidas que possam ter ficado, porque daqui a pouco eu vou deixar vocês fazendo atividades, tá bom? O diretor, na tela. Olha aí, aula 15.2. Professor, falamos sobre o quê? Aqui, ó. Nós falamos sobre as doenças, as principais doenças associadas à cultura em sistema agroflorestal. Entre elas, nós falamos algumas doenças que estão associadas à cultura da seringueira, pupunheira, e também falamos do mogno africano. Em relação à seringueira, observamos que as associações estão ligadas ao ataque do mal das folhas, por um fungo, Microcellus welli, mancha arredondada, também é um fungo, Thanatephorus cucumeris, e também crosta negra. Infecção também causada por um fungo, Filachora ou Filacora ruberi. Já na pupunheira, outros agentes infecciosos, o fungo, né? A antracnose e mancha curvulária. E o mogno africano, manchas areoladas, causadas pelo Thanatephorus cucumeris. Caramba! E a rubelose, Phamerocóteas salomonicus. Gente, o Thanatephorus, o Thanatephorus. Ele acomete tanto a seringueira como o mogno africano. Meus queridos, acreditam que agora que eu observei isso? Sim! Então, olha aí, ó. Tem que tomar cuidado. Por quê, professor? Você não pode fazer uma associação de seringueira com o mogno. Mas se fizer, tem que tomar cuidado, porque a suscetibilidade é muito grande. Então vamos lá? Vamos observar algumas sintomatologias. Vamos aqui, professor. Então, na fase, né, pode ocorrer o reenfolhamento. Quando a gente fala da seringueira, o reenfolhamento significa quando você, ou é processo fisiológico, ou o processo por poda, que é a renovação. Então, é um ambiente ou um período fisiológico da seringueira onde pode ser acometida pelo Microcellus welli. Professor, sintomatologia. A manifestação dos sintomas da doença depende principalmente do quê? Depende da idade. Então, a idade do foliolo, ele é altamente susceptível em relação a espécies clonais. Em folíolos jovens de 10 a 7 dias, o clone é muito susceptível e pode apresentar lesões escurecidas e irregulares. Sempre, ou principalmente, ocorre na face ou na região abaxial do limbo. E aí nós temos, né, a apresentação da dinâmica sintomatológica do fungus Microcellus welli em diferentes fases. Professor, e o controle? Através da enxertia, utilizada uma borbulia, né? A enxertia técnica, a ferramenta é a borbulia, aonde você faz essa técnica para que você obtenha um exemplar que seja menos susceptível. Então a gente fala assim, resistente ao ataque do microcellus. Também há o controle biológico,
Então nós temos o dicimapulvinata, que é um antagonista. O que ele faz, professor? Ele destrói as estruturas reprodutivas do microcélulos UL, fazendo com que ocorra a redução da taxa de infecção e proliferação. Desta forma, você consegue fazer uma associação em relação ao agente parasita, não, em relação aos processos de ação parasita hospedeiro. Claro que nós temos o controle químico também. De todas elas, pessoal, o mal da folha é o que apresenta os três, né? Em plantios definitivos, nós devemos observar a alta taxa. Então, equipamentos terrestres, alto custo de pulverização, tem que ser levado em consideração para ver se ocorre o processo, né? Que processo é? Se observar se é economicamente viável, tá bom? Agora, a mancha arredondada, que é o Thanatephorus cucumeris. Prematuramente ele ataca as folhas, todos eles vão atacar as folhas, pessoal. E são os folíolos, tá? Vai reduzir. O que altera são os sintomas e o tempo de ação, ou taxa de infecção, como chamam, de 2 a 15 dias de idade. Inicialmente, lesões que são aquosas. Então, vai ter sim a questão de observar a exudação do látex na superfície abaxial. Nervuras principais dos folíolos. Se for fazer o controle químico, triadimeno. Temos a costa negra, né? Observado aí, pessoal, também é um fungo. E, diferentemente do ataque, ele pega muito a seringueira, que é uma a cultura da seringa, que também apresenta na atividade lá no Acre. É um patógeno que tem sido relatado somente em seringueiras. Nós temos aí um controle biológico. Então, pode-se utilizar quem? O Psilodropos, que também auxilia no combate. Nós temos aí agora a antracnose, doença causada também por um fungo. Sementeiras, viveiros e plantações de palmito são frequentemente observadas. Patógeno causa mancha foliar, podridão em frutos, necrose em ramos diversos, como cajueiro, mangueira, mamoeiro, seringueira e bananeira. Claro, citros em geral também são acometidos. Também observamos aí sua sintomatologia de manchas foliares em folíolos jovens, arredondados, deprimidos, com colorações marrom. Apresentam anéis concêntricos e estruturas do fungo em coloração. Sintomatologia, nós apresentamos aí uma taxa na parte das lesões. E claro, trato cultural, se for maior que 25% do atacado, se for maior de 25% da produção apresentar sintomatologia, realizar de 2 a 3 aplicações a cada 7 dias por fungicida, Benomil. Também nós temos aqui no estado de Rondônia, mancha curcuvária, né? Sintomas aparecidos em relação ao amarelecimento. Também lesões de coloração marrom escura, claro, levando a taxa, né, de 25%. E para finalizar, o mogno africano, também causado aí pelo Thanatephorus cucumeris. Tá? Sintomatologia, aquelas queimas circulares, tá bom? Não pega toda a parte arbórea. Interessante, no mogno africano, não é na parte, abaxial, mas na parte adaxial, nós observamos a sintomatologia, região apical do brotamento. Finalizando então aqui a nossa revisão sobre as principais doenças causadas associadas a sistemas agroflorestais. Para mim, meu diretor, vou deixar vocês agora com a atividade, daqui a pouco eu volto para a gente fazer as correções.
Muito bem, pessoal. Agora é a hora que nós vamos fazer as correções das atividades. Muito termo técnico, né? Então não se preocupe. Como é que nós vamos fazer? Professor, vamos colocar a pergunta, a resposta e eu vou comentar a resposta. Durante o processo de narrar a resposta, você tem que observar uma coisa. Muitas vezes, os estudantes, eles descrevem o termo técnico. Então a questão não está errada. O que a gente solicita é que durante a explicação, se o estudante descrever o termo técnico, peça para ele sublinhar o que ele descreveu, colocar o termo técnico em parênteses. Isso cria uma familiarização e auxilia no processo de escrita durante a avaliação, tá bom? Se aparecer alguma questão fechada, a gente vai colocar a pergunta, colocar as alternativas e mostrar o gabarito e explicar por que as outras alternativas não contemplam o que foi perguntado. Tá bom? Meu diretor, na tela. Primeira questão. É causado pelo fungo Microcillus ueli, Fucicladium macrosporum. É uma doença mais séria que acomete a seringueira, sendo um fator limitante para o estabelecimento da seringueira na região amazônica. É uma fase de refolhamento ou de lançamento de folhas novas, que ocorre o ataque do patógeno nos folíolos novos. Como ocorre o controle biológico dessa espécie? O controle biológico desse agente fitopatogênico é feito pelo uso do fungo Dicima pulvinata, que coloniza as lesões estromáticas causadas pelo Microcillus ueli, destruindo as suas estruturas reprodutivas, o patógeno e, consequentemente, reduzindo o desfolhamento da planta e também a taxa de inoculação e reinfecção. Ok. Para mim, meu diretor, pessoal, sempre lembrando aqui para vocês, tá? Nós vimos que essa daqui é a única, né? Que a seringueira é a única que tem o controle biológico, a outra também tem, mas é a única que tem os três, o controle biológico, mas sempre fazer o levantamento, né? Do agente de controle biológico para ver se dentro do ambiente do sistema agroflorestal ele também não possa realizar os processos de infecções unilaterais em relações a cultivares ou em relações a plantas, como é que a gente fala? Cultivar e tem as nativas. É só isso. Na tela, meu diretor. Questão de número 2. A mancha da curvulária é causada pelo fungo do gênero Curvularia sp. Aparecem sob a forma de lesões circulares, de coloração amarelada, translúcida, visíveis em ambas faces do limbo foliar. Então, elas são visíveis tanto na região abaxial quanto na região adaxial. As lesões de 7 a 8 milímetros de comprimento apresentando esta forma elíptica, tornando-se gradualmente de coloração marrom brilhante para marrom escuro. Isso aqui é importante, professor? Por quê? Lembrar, pessoal, que quando tem essa mudança gradual, isso significa o quê? O nível de infecção. E o que tem se significa o nível de infecção? Isso é uma sinalização de como nós vamos fazer a intervenção se tiver que usar um controle químico. No centro da lesão, apresenta uma depressão e circundando as lesões aparece um halo amarelado. Como ocorre o controle preventivo dessa doença? As medidas de controle preventivo da mancha da curvulária devem ser realizados o quê? Vamos ver o que ele diz. Realizar inspeções periódicas no viveiro. Então, isso aqui é prevenção. Sementeiras e campo, na medida de aparecimento primário dos primeiros sintomas. Preventivo.
seedling. Esses devem ser removidos e eliminados em mudas na mesma forma plantados no campo. Recomendações de queima das folhas atacadas. Então, pessoal, o controle é um trato cultural, não tem cura, é preventivo, é sintomatológico. Você faz intervenção na sintomatologia, mas o agente patogênico sempre vai estar lá. Então tem que tomar cuidado. Questão de número 3. Doença caracterizada por lesões necróticas de coloração rósea, causando depressões e rachaduras na casca do tronco e galhos, culminando com a forma de uma crosta rosada na superfície dos ramos e troncos infectados. Quando o ataque é severo, as plantas apresentam secamento e morte dos galhos. A doença acima é conhecida como crosta negra, mancha curvulária, rubeolose, mal das folhas ou antracnose ou mancha negra. Pessoal, a alternativa C. Quarta questão. O cultivo da pupunheira tem alcançado franca expansão devido às suas propriedades, elevando o valor alimentício, frutos ricos em carboidratos, cálcio, ferro, fósforo, vitaminas e proteínas. Apresenta rápido crescimento e boa capacidade de adaptação às condições adversas. Apesar disso, o surgimento de doenças que atacam a pupunheira desde a germinação das sementes ao plantio definitivo no campo estão presentes. A doença que se observa tanto nas sementeiras, viveiros, como nas plantações em períodos de plantio, em forma de manchas irregulares arredondadas por um pequeno haloclorítrico amarelado. É denominado de rubulose, mal das folhas, crosta negra, antracnose ou mancha negra, ou mancha curvulária. Alternativa, antracnose ou mancha negra. Questão 5. Causada pelo fungo Curcumeris, os esclerócios do fungo incidem nas plantas desde o viveiro durante as primeiras fases de replantio e na fase adulta, com mais de 2 anos de idade. Em certas espécies, provocam lesões foliares que acarretam a queda prematura das folhas. O enunciado acima faz menção das ações desse fungo em 2 espécies tratadas. Mencione o nome das doenças e quais espécies vegetais são afetadas. O nome da doença é mancha areolada, que acomete tanto a seringueira quanto o mogno africano. Aqui, ó, pessoal, tá na nossa revisão. Ali, ó. Mancha areolada, Thanatephorus curcumeris. Ataca tanto a seringueira quanto o mogno africano. Eu achei 10 essa. Questão de número 6. Fungo que ataca o folíolo e apresenta lesões foliares com colônias cobertas por estromas negros circulares de até 7 milímetros de diâmetro na face abaxial foliar maduro. A doença crosta negra, eu não consigo falar eu falo costa. Pode ser provocada por 2 patógenos que têm sido relatados somente em seringueiras. É uma doença comum no seringal adulto, afetando folhas maduras e velhas, podendo causar desfolha. A descrição do ataque no enunciado refere-se ao fungo Coletotrichum curvularia famerochaete microcilus rosecharella deila. Alternativa E. Para mim, meu diretor. Pessoal,
Finalizamos aqui as correções das atividades. Até a próxima. Tchau.